Quando ele abriu aquela porta, achou que estava fazendo uma visita surpresa. Mas o que encontrou no chão daquela lavandeira ia mudar tudo. Porque às vezes a gente acha que está cuidando de quem ama, quando na verdade está deixando outra pessoa decidir o destino deles. E o pior, essa pessoa pode não ter o coração que você imagina. Se você já sentiu que devia ter prestado mais atenção em alguém, fica até o final dessa história, porque ela vai te fazer repensar muita coisa. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha com essa pessoa. Ela pode estar precisando mais do que você imagina. Dona Neuza acordou às 5:30 da manhã, como sempre. Não por hábito, por necessidade. O corpo de 82 anos demorava mais para responder aos comandos. Levantar da cama virou um processo. Primeiro as pernas para fora do colchão. Depois, a mão apoiada na mesinha de cabeceira. Por fim, o impulso. Max levantou junto, o focinho grisalho encostando na perna dela. O vira-lata de 6 anos era sua sombra há tanto tempo que ela nem lembrava mais como era acordar sozinha. "Bom dia, meu velho", ela murmurou, a voz ainda presa na garganta. A casa estava fria. Neuza puxou o roupão surrado por cima da camisola e caminhou até a cozinha, os pés descalços arrastando no piso frio. Max a seguiu, as unhas fazendo aquele clique-clique-clique que ela já conhecia de cor. A geladeira tinha pouca coisa. Um pedaço de queijo branco ressecado, 2 fatias de presunto que já passavam do ponto, meia dúzia de ovos. Ela pegou um ovo, quebrou na frigideira sem óleo. O médico disse que não podia mais e esperou cozinhar. Enquanto isso, separou a ração de Max. O pacote estava quase vazio. Ela virou no pote dele e o cachorro comeu devagar, mastigando com dificuldade. Os dentes dele também não eram mais os mesmos. Neuza comeu o ovo em pé na pia mesmo. Não fazia sentido sentar à mesa. Depois lavou o prato, a frigideira, secou tudo e guardou. A rotina era sempre a mesma, 7 da manhã. Ela foi até a sala e ligou a televisão no volume baixo. Não tanto pelo som, mas pela companhia. A casa era grande demais para ela sozinha. 4 quartos, sala ampla, quintal nos fundos. Era a casa que o marido construiu, tijolo por tijolo, nos anos 70. Agora só restava ela e Max. O celular vibrou na mesinha de centro. Neuza pegou com cuidado, os dedos trêmulos sobre a tela rachada. Era a mensagem da nora. "Bom dia, dona Neuza. Tudo bem aí? A Lourdes foi ontem?" Lourdes, a cuidadora que a nora disse que tinha contratado. Neuza olhou para a sala vazia, para o chão sem varrer, para o sofá com a almofada afundada onde ela passava as tardes. Ela digitou devagar uma letra de cada vez. Tudo bem, sim, ela veio. Mentira! Lourdes nunca tinha pisado ali. Neuza sabia, mas não tinha coragem de contar ao filho. Não queria dar trabalho, não queria que ele ficasse preocupado. Não queria que ele brigasse com a esposa por causa dela. A resposta veio rápido. "Ótimo, qualquer coisa me avisa. Beijo." Neuza trancou o celular e colocou de volta na mesa. Olhou para Max, que tinha se enroscado no tapete aos pés dela. "Pelo menos, você não mente para mim, né, meu velho?" O cachorro ergueu a cabeça, os olhos castanhos fixos nela. Neuza esticou a mão e coçou atrás da orelha dele. Max fechou os olhos. O dia arrastou. Neuza tentou varrer a sala, mas desistiu no meio. As costas doíam. Tentou lavar roupa, mas a máquina velha não ligava direito. Acabou lavando 2 peças na mão mesmo, na tanqueta da lavanderia, e estendeu no varal dos fundos. Quando voltou para dentro, já era 12:30. Ela abriu a geladeira de novo, olhou para o queijo, para o presunto, para os ovos. Não tinha mais fome. Fechou a geladeira e voltou para a sala. Sentou no sofá. Max veio junto e deitou ao lado dela, a cabeça apoiada na coxa dela. A televisão continuava ligada.
Algum programa de auditório, palmas, risadas, pessoas felizes. Neuza fechou os olhos. 3 da tarde. O celular vibrou de novo. Ela demorou para pegar. Achou que era a nora, mas não era. Era o filho. Mãe, como a senhora tá? O coração dela apertou. Fazia quase um mês que ele não mandava mensagem. Só depósito na conta. Dinheiro pingava todo dia 10. Ela nem sabia quanto. A nora que mexia nisso. Neuza digitou devagar de novo. Tô bem, meu filho. E você? Corrido, mãe. Trabalho não para. Mas tá tudo bem. A senhora precisa de alguma coisa? Ela olhou ao redor, para a lâmpada da sala que piscava, para a porta da cozinha que não fechava direito, para o trinco da janela que quebrou e nunca foi arrumado. Não, tá tudo certo. Tem certeza? A Patrícia tá cuidando de tudo aí? Patrícia. A nora. Tá sim. Pode ficar tranquilo. Qualquer coisa a senhora me liga, viu? Não fica com vergonha, não. Tá bom, meu filho. Deus te abençoe. A conversa acabou ali. Neuza trancou o celular e o colocou na mesa de novo. Max levantou a cabeça e olhou para ela. Ele perguntou se eu tô bem, Max. Eu disse que tô. O cachorro inclinou a cabeça para o lado, como sempre fazia quando ela falava. Porque ele não precisa saber, né? Ele já tem a vida dele. Trabalha tanto. Max continuou olhando. Neuza desviou o olhar. A tarde virou noite. Neuza acendeu a luz da sala e foi até a cozinha para tentar comer alguma coisa. Mas quando abriu a geladeira, o queijo estava duro demais. O presunto cheirava estranho. Ela pegou um ovo, cozinhou na água mesmo, descascou e comeu ali na pia. Depois dividiu um pedaço de pão velho com Max. Ele comeu devagar, como sempre. 8 da noite. Neuza trancou as portas, apagou as luzes e foi para o quarto. Max subiu na cama com ela. Ela não tinha mais força para brigar com isso. E, sinceramente, não queria. Deitou de lado, a mão pousada no pelo quente do cachorro. Amanhã a gente vê se consegue ir no mercadinho, tá bom? Max suspirou fundo, o corpo inteiro subindo e descendo. Neuza fechou os olhos e tentou dormir. 2 dias depois, a nora apareceu. Neuza estava na cozinha, tentando consertar a torneira que pingava sem parar, quando ouviu o barulho do portão abrindo. Olhou pela janela e viu o carro preto entrando no quintal. Patrícia. O estômago de Neuza apertou. Ela limpou as mãos no avental e foi até a porta. Max ficou ao lado dela. Patrícia desceu do carro com aquela postura de sempre, ereta, séria, os olhos escondidos atrás do óculos escuro, mesmo sendo final de tarde. Ela usava roupa cara, bolsa cara, sapato de salto que batia forte no cimento do quintal. Boa tarde, dona Neuza. Boa tarde, Patrícia. Patrícia parou na porta, olhou para dentro da casa e franziu o nariz. A senhora não deixa a Lourdes arrumar a casa? Neuza abriu a boca. Fechou. Deixo sim. Porque tá meio largado aqui, né? Patrícia entrou sem esperar convite. Passou pela sala, olhou para a cozinha, para o corredor. Max a seguiu de longe, rosnando baixo. Esse cachorro continua aqui? Neuza engoliu seco. Continua. Já conversei com a senhora sobre isso, dona Neuza. Ele tá velho, dá trabalho. A senhora não tem condição de cuidar dele. Eu cuido sim. Cuida? Patrícia virou para ela, e mesmo sem ver os olhos por trás do óculos, Neuza sentiu o peso do olhar. A senhora mal consegue cuidar da senhora mesma. As palavras caíram como pedras. Neuza ficou calada. Patrícia caminhou até a cozinha, abriu a geladeira e balançou a cabeça. Tem quase nada aqui. A Lourdes não faz compra? Eu ainda não pedi. Não pediu ou não tem dinheiro? Tem dinheiro, meu filho manda. Manda para mim, dona Neuza. E eu administro. Porque a senhora sabe que não tem cabeça mais para essas coisas, né? Neuza apertou as mãos uma na outra. Eu só não tive tempo de ir no mercado ainda.
Patrícia fechou a geladeira e cruzou os braços. Olha, eu não vim aqui para brigar, só vim verificar se está tudo certo, mas vou ser sincera com a senhora. Se continuar assim, vou ter que conversar com o Rafael, porque do jeito que tá, não dá para deixar a senhora sozinha aqui. Eu não tô sozinha, eu tenho o Max. Patrícia olhou para o cachorro e depois de volta para Neuza. Justamente por isso, esse cachorro só atrapalha. A senhora tropeça nele, ele come a comida que a senhora devia comer, dá despesa no veterinário. Ele não dá despesa. Eu cuido dele com o que tenho. Mas não devia ter que cuidar dele, dona Neuza. A senhora devia cuidar só da senhora. Neuza sentiu a garganta apertar. Ele é tudo o que eu tenho. Patrícia tirou os óculos. Os olhos dela eram duros, frios. A senhora tem o Rafael. Tem a gente, tem uma casa, não precisa de bicho velho para fazer companhia. Mas eu quero ele aqui. E o que a senhora quer nem sempre é o que é melhor para a senhora. Silêncio. Max rosnava baixo, as orelhas abaixadas. Patrícia olhou para ele com nojo. Eu vou embora agora, mas vou voltar na semana que vem. E espero que a casa esteja melhor. Que a senhora esteja melhor. Porque se não estiver, vou ter que tomar providências. Entendeu? Neuza assentiu, a cabeça baixa. Patrícia colocou os óculos de volta, pegou a bolsa e saiu pela porta. O salto bateu no cimento até sumir. O carro ligou. O portão abriu e fechou. Neuza ficou parada no meio da sala. Max encostou o focinho na perna dela. Ela olhou para baixo e sentiu os olhos arderem. Eu não vou deixar ela te levar, meu velho. Eu não vou. Uma semana depois, Rafael ligou. Neuza estava na varanda dos fundos, tentando consertar o varal que tinha arrebentado, quando o celular tocou. Ela quase deixou cair quando viu o nome dele na tela. Alô? Mãe, como a senhora tá? A voz dele era alegre, animada. Tão diferente das mensagens curtas. Tô bem, meu filho. E você? Ah, corrido demais. Mas consegui um tempo aqui. Tava pensando, que tal eu dar uma passada aí no fim de semana? O coração dela disparou. Aqui? Em casa? É, faz tempo que eu não vou, né? A Patrícia disse que tá tudo certo, mas eu queria ver a senhora. Neuza olhou para a casa, para o quintal largado, para o varal quebrado, para a janela suja. Ah, meu filho, não precisa não. A senhora sabe que você trabalha tanto. Mas eu quero ir, mãe. Já faz quase 4 meses, 4 meses. Ela nem tinha percebido. Tá bom então. Quando você vem? Sábado de manhã. Saio cedo daqui e chego antes do almoço. Pode ser? Pode sim, meu filho. Então tá combinado. E mãe, não fala pra Patrícia não. Quero que seja surpresa. Tá bom. Rafael desligou. Neuza ficou com o celular na mão, o coração ainda acelerado. Max olhava para ela da porta. Ele vem sábado, Max. Ele vem ver a gente. Pela primeira vez em semanas, Neuza sorriu. Na quinta-feira de manhã, Patrícia voltou. Neuza estava lavando roupa na tanqueta da lavanderia quando ouviu o carro no quintal. Dessa vez, ela não foi até a porta. Ficou onde estava, as mãos mergulhadas na água fria. Patrícia entrou sozinha. Foi direto até a lavanderia. Dona Neuza. Oi, Patrícia. Patrícia olhou ao redor. Para a pilha de roupa suja. Para a tanqueta rachada. Para o chão molhado. A senhora não pediu para Lourdes lavar isso? Neuza não respondeu. Patrícia cruzou os braços. A gente precisa conversar. Neuza parou de esfregar a roupa. Secou as mãos no avental e virou para a nora. Sobre o quê? Sobre o cachorro. O estômago de Neuza gelou. O Max. Eu conversei com o Rafael. Expliquei para ele que a senhora não está conseguindo cuidar direito nem da senhora, quanto mais de um bicho. Ele concordou comigo. Concordou? Concordou. Então, na próxima semana, eu vou vir buscar o Max. Vou levar para um lugar onde ele vai ser bem cuidado. Mas eu cuido dele. Ele tá bem. Ele tá magro, dona Neuza. Tem pulga.
Os dentes estão caindo. Isso é cuidar? Eu faço o que eu posso. Patrícia deu um passo à frente. A voz dela ficou mais baixa, mais dura. E o que a senhora pode não é suficiente. Então é melhor a senhora ir se acostumando com a ideia, porque na próxima quinta-feira eu venho buscar ele. E não adianta fazer escândalo. Eu não vou deixar. Não é a senhora quem decide. Eu vou contar para o Rafael. Conte. Foi ele quem autorizou. Neuza sentiu as pernas fraquejarem. Segurou na beira da tanqueta. Ele não faria isso. Faria. E fez. Porque ele confia em mim e sabe que eu só quero o melhor para a senhora. Patrícia deu meia volta e saiu da lavanderia. Neuza ficou parada, as pernas tremendo, a respiração presa. Max entrou devagar, olhou para ela e encostou a cabeça na perna dela. Ela se abaixou com dificuldade e abraçou o cachorro. Ela não vai te levar, eu não vou deixar. Mas pela primeira vez, Neuza não tinha certeza se conseguiria cumprir a promessa. Sábado de manhã chegou. Neuza acordou antes das 5, agitada. Não tinha conseguido dormir direito a noite inteira. Só pensava em Rafael chegando, em finalmente contar para ele sobre Lourdes, sobre Patrícia, sobre Max. Ela tomou banho, trocou de roupa, penteou o cabelo. Tentou arrumar a casa o máximo que conseguiu. Passou pano no chão da sala, limpou o pó dos móveis, lavou a louça que estava acumulada. Max a seguiu o tempo todo, percebendo que algo era diferente. 9 da manhã. Neuza preparou café. Fez bolo simples com o que tinha na despensa. Separou xícaras limpas. 10 da manhã. Ela sentou no sofá e esperou. 11 da manhã. O portão abriu. Neuza levantou rápido demais, sentiu a tontura, segurou no encosto do sofá. Max correu até a janela latindo. Mas não era o carro de Rafael, era o carro de Patrícia. O estômago de Neuza despencou. Ela foi até a porta, as pernas tremendo. Patrícia desceu do carro com cara fechada. Veio direto até a porta e entrou sem pedir licença. Eu sei que o Rafael vem hoje. Neuza ficou muda. Ele me ligou ontem de noite. Disse que ia dar uma surpresa para a senhora. Patrícia tirou os óculos e olhou fundo nos olhos de Neuza. Mas eu não posso deixar ele ver a casa desse jeito, nem o cachorro desse jeito. Então eu vim adiantar as coisas. Adiantar o quê? Levar o Max. Agora. Não! Dona Neuza, não faz escândalo. A senhora sabe que é o melhor. Você não vai encostar nele. Patrícia suspirou, cansada. A senhora quer mesmo que o Rafael veja essa situação? Quer que ele saiba que a senhora não está conseguindo cuidar de nada? Que mente para ele nas mensagens? Neuza sentiu as lágrimas subirem. Eu só não quis preocupar ele. Então não preocupe agora. Me deixa levar o cachorro. Daqui a pouco o Rafael chega. A senhora conta que o Max fugiu e a gente segue em frente. Fugiu? É, fugiu. Essas coisas acontecem, dona Neuza. Cachorro velho some de vez em quando. Eu não vou mentir para o meu filho. Mas a senhora já mente, toda semana, sobre a Lourdes, sobre como a senhora está, sobre tudo. Neuza abaixou a cabeça. Patrícia olhou para Max, que estava encolhido perto da parede, rosnando baixo. Eu vou pegar ele. A senhora pode deixar fácil ou pode deixar difícil. Escolhe. Neuza deu um passo à frente, se colocando entre Patrícia e o cachorro. Você não vai levar ele. Dona Neuza, eu disse que não. Patrícia estreitou os olhos. Então eu vou ter que avisar o Rafael sobre tudo. Que a senhora não está bem, que precisa de ajuda profissional, que talvez seja a hora de pensar numa casa de repouso. O sangue de Neuza gelou. Casa de repouso? É. Onde a senhora vai ser cuidada de verdade, porque aqui sozinha a senhora não está se virando, né? Eu me viro sim. Não se vira, e você sabe disso. Neuza sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Patrícia deu um passo para o lado, tentando passar. Neuza se moveu junto, bloqueando o caminho.
Eu não vou deixar. Sai da frente, dona Neuza. Não! Patrícia avançou. Neuza recuou, tropeçou no próprio pé e caiu de costas. A queda foi dura. A cabeça bateu no piso. A visão escureceu por um segundo. Quando ela voltou a si, estava no chão da lavanderia. Não sabia como tinha ido parar ali. Não lembrava de ter se arrastado. Max estava ao lado dela, lambendo o rosto dela, chorando baixinho. Patrícia estava na porta, olhando de cima. Levanta, dona Neuza. Neuza tentou, mas as pernas não obedeceram. A cabeça latejava. Ela puxou Max para perto, abraçou ele com força. Por favor. A voz dela saiu fraca, quebrada. Por favor, não nos machuque. Patrícia abriu a boca para responder, mas nesse momento a porta da frente se abriu. Passos firmes no corredor. Uma voz conhecida. Mãe, eu cheguei! Rafael! Patrícia virou o rosto para o corredor, os olhos arregalados. Neuza, ainda no chão, abraçada ao cachorro, ouviu os passos se aproximando. E então ele apareceu na porta da lavanderia. Rafael parou, olhou para a mãe no chão, para o cachorro magro abraçado nela, para a esposa de pé com o rosto congelado. O que está acontecendo aqui? Rafael não se mexeu, ficou ali, parado na porta da lavanderia, os olhos indo da mãe no chão para a esposa de pé, tentando processar a cena, tentando entender. Mãe? A voz dele saiu baixa, confusa. O que a senhora está fazendo no chão? Neuza olhou para o filho. Os olhos dela estavam vermelhos, o cabelo desgrenhado. O braço esquerdo com um roxo que ele não tinha visto antes. Ela abriu a boca, mas não saiu som. Rafael deu um passo para dentro da lavanderia. Olhou para Patrícia. O que aconteceu aqui? Patrícia respirou fundo, recompôs a postura, colocou os óculos de volta. Ela caiu, Rafael. Eu cheguei e encontrei ela assim. Rafael olhou para a mãe, para o cachorro, de volta para a esposa. Caiu? Caiu. Eu tentei ajudar, mas ela tá meio confusa. Rafael entrou na lavanderia e se ajoelhou ao lado da mãe. Mãe, a senhora tá bem? Neuza olhou para ele. Os olhos dela estavam vermelhos, molhados. Rafael? Ele segurou a mão dela, sentiu o tremor. O que aconteceu? Por que a senhora está no chão? Neuza olhou para Patrícia, que estava parada na porta, os braços cruzados, o rosto neutro. Depois, olhou de volta para o filho. E pela primeira vez em meses, ela não conseguiu mentir. Eu caí, meu filho. Eu caí e ela... Rafael olhou para a voz dela quebrou. Patrícia! A expressão de Patrícia não mudou, mas nos olhos dela, pela primeira vez, havia algo parecido com medo. Rafael ajudou a mãe a levantar do chão. Ela pesava menos do que ele lembrava. Os ossos pareciam mais frágeis, os braços mais finos. Ele a levou até a sala, segurando pelo braço, e a sentou no sofá. Max foi junto, encolhido ao lado dela, as orelhas baixas. Fica quieto aí, mãe. Vou pegar um copo d'água. Ele foi até a cozinha e parou. A pia estava cheia de louça. A geladeira aberta mostrava prateleiras quase vazias. O chão estava sem varrer, a lixeira transbordando. Ele ficou parado ali, a mão segurando a maçaneta da geladeira, tentando entender. Patrícia entrou atrás dele. Rafael? Ele não virou. Você disse que estava tudo certo aqui. Tá. Ele virou devagar, os olhos fixos nela. A casa está um caos. A geladeira está vazia. Minha mãe estava no chão de uma lavanderia abraçada num cachorro magro, com medo de alguma coisa. E você me disse que estava tudo certo? Patrícia cruzou os braços. Eu cuido do que posso cuidar, Rafael. Mas sua mãe é teimosa. Não aceita ajuda. Não aceita? Ou você não oferece? Eu ofereci. Contratei a Lourdes para cuidar dela. E cadê a Lourdes? Ela vem 3 vezes por semana. Então, por que a casa está assim? Patrícia suspirou cansada. Por que sua mãe manda ela embora, Rafael?
Ela não gosta de ter gente aqui. Quer fazer tudo sozinha, e você conhece ela, é orgulhosa. Rafael olhou para a esposa, olhou para a cozinha, de volta para a esposa. Vou conversar com ela. Ele pegou um copo d'água e voltou para a sala. Neuza estava onde ele tinha deixado. Sentada no sofá, Max ao lado, a mão pousada na cabeça do cachorro. Rafael se sentou ao lado dela e entregou o copo. Bebe, mãe. Ela bebeu um gole pequeno, as mãos tremendo ao redor do copo. Rafael esperou. Ela devolveu o copo. Ele colocou na mesinha de centro. Mãe, o que está acontecendo aqui? Neuza não respondeu. A casa está largada, a geladeira está vazia, a senhora está com marca de queda no braço, e eu chego aqui e encontro a senhora no chão, com medo de alguma coisa. Neuza apertou os olhos. Eu não tô com medo. Tá sim. Eu vi. Ele segurou a mão dela. Me conta, mãe. Por favor. Neuza abriu os olhos. Olhou para o filho, para o rosto dele. Parecia mais velho, mais distante mais do menino que ela criou. Eu não quero te dar trabalho, meu filho. Trabalho? É. Você trabalha tanto. Tem tanta coisa para cuidar. Eu não quero que você fique preocupado comigo. Mãe, eu já estou preocupado, porque eu chego aqui e vejo que você não está bem, e ninguém me contou. Neuza desviou o olhar. A Patrícia não te contou? Contou que estava tudo certo. Então tá. Mas não tá, mãe. A voz dele subiu sem querer. Ele respirou fundo, se controlou. Desculpa, mas olha ao redor, olha para você. A senhora emagreceu, a casa tá um caos, o Max tá pele e osso. Neuza olhou para o cachorro, para o pelo opaco, para as costelas à mostra, para os olhos cansados. Eu tento cuidar dele. Eu sei que tenta, mas você tá conseguindo? Silêncio. Rafael segurou a mão da mãe com mais força. Mãe, me conta o que tá acontecendo. De verdade, sem esconder nada. Porque eu tô vendo que tem coisa errada aqui. Neuza abriu a boca. Fechou. Olhou para a porta da cozinha, onde Patrícia estava parada, observando, e não conseguiu falar. Rafael seguiu o olhar da mãe. Virou para a esposa. Patrícia, você pode nos dar um minuto? Patrícia hesitou. Rafael, por favor. Ela respirou fundo, virou e saiu da sala. Rafael esperou o barulho da porta do carro abrindo e fechando. Depois virou de volta para a mãe. Agora é só eu e a senhora. Me conta. Neuza olhou para o filho e, pela primeira vez em meses, começou a falar a verdade. Ela contou sobre Lourdes, sobre como a cuidadora nunca tinha aparecido, como Patrícia dizia que mandava ela, mas Neuza nunca via ninguém. Como ela tentou contar ao filho, mas Patrícia sempre respondia às mensagens antes, controlava as conversas, filtrava o que chegava a Rafael. Contou sobre o dinheiro, sobre como Rafael mandava todo mês, mas Neuza não sabia quanto. Não sabia onde estava. Patrícia cuidava de tudo, dizia que era para facilitar, que era para Neuza não se preocupar com essas coisas. Contou sobre as visitas, sobre como Patrícia aparecia de vez em quando, sempre com cara de inspeção, sempre olhando para tudo como se fosse problema, sempre mencionando casa de repouso, sempre falando sobre Max como se o cachorro fosse um peso. E, por fim, contou sobre a ameaça. Ela disse que ia levar o Max, disse que você tinha autorizado, que na próxima semana ela ia vir buscar ele e que não adiantava eu fazer escândalo. Rafael ficou calado. E hoje ela voltou. Disse que ia levar ele agora, antes de você chegar. Para você não ver, eu tentei impedir, meu filho. Eu tentei. Mas ela avançou e eu caí. A voz de Neuza falhou. E quando eu estava no chão, abraçada com o Max, com medo dela levar ele, foi quando você chegou. Rafael passou a mão pelo rosto. Não conseguia processar. Não conseguia acreditar. Mãe,
Eu nunca autorizei nada. Eu nunca disse para ela levar o Max. Eu nem sabia que ela vinha aqui com tanta frequência. Neuza olhou para ele. Eu não sabia? Não, eu achava que ela só ligava para a senhora, que mandava a Lourdes, que cuidava de longe. Mas o dinheiro eu mando para a conta dela sim. Mas era para ela repassar para a senhora, para facilitar, porque eu achava que a senhora não conseguia mais ir no banco sozinha. Eu consigo, eu só não tenho acesso. Rafael fechou os olhos. Tudo começava a fazer sentido. As respostas curtas da mãe nas mensagens. As conversas sempre controladas. Às vezes que ele tentava ligar e Patrícia dizia que a mãe estava descansando, que era melhor não incomodar. Meu Deus! Ele sussurrou. Neuza segurou a mão dele. Não é culpa sua, meu filho. É sim. Eu confiei nela. Eu deixei ela cuidar de tudo. E não vim aqui ver com meus próprios olhos. Você trabalha tanto. Não interessa. Ele olhou para a mãe, os olhos vermelhos. Eu devia ter vindo. Devia ter insistido. Devia ter percebido. Silêncio. Max se levantou, encostou o focinho no joelho de Rafael. O cachorro o olhou com aqueles olhos cansados, como se entendesse. Rafael coçou atrás da orelha dele. Desculpa, velho. Desculpa mesmo. Max balançou o rabo devagar, fraco. Rafael virou para a mãe. Ninguém vai levar o Max, entendeu? Ninguém. Ele fica com a senhora. Sempre. Neuza assentiu, as lágrimas finalmente caindo. Rafael abraçou a mãe. Sentiu o corpo pequeno dela contra o dele. Sentiu como ela pesava pouco, como ele tinha deixado ela ficar assim. Quando eles se separaram, Rafael se levantou. Mãe, vou ali fora conversar com a Patrícia. A senhora fica aqui com o Max, tá bom? Rafael, não briga com ela. Não vou brigar, só vou conversar. Ele saiu da sala, passou pela cozinha, abriu a porta dos fundos. Patrícia estava encostada no carro, mexendo no celular. Ela levantou os olhos quando ele se aproximou. Conversou com ela? Rafael parou a 1 metro de distância. Conversei. E? Ela contou as histórias dela? Histórias. Patrícia guardou o celular na bolsa. Rafael, sua mãe está ficando velha. Confunde as coisas. Esquece. Inventa. Eu sei que é difícil aceitar, mas é a realidade. Ela me contou sobre a Lourdes. Patrícia suspirou. A Lourdes vem aqui, Rafael, 3 vezes por semana, mas sua mãe não deixa ela fazer nada. Manda ela embora. A mulher até desistiu de tentar. Então cadê ela agora? É sábado. Ela não trabalha fim de semana. E o dinheiro? O que eu mando todo mês? Tá na conta, guardado, para caso sua mãe precise de alguma coisa. Então por que a geladeira tá vazia? Porque ela não pede. A voz de Patrícia subiu pela primeira vez. Eu ofereço, Rafael. Eu pergunto se ela precisa de alguma coisa. Ela diz que não, diz que tá tudo bem. O que você quer que eu faça? Rafael deu um passo para a frente. Quero que você pare de mentir. Patrícia ficou calada. Minha mãe me contou sobre Max. Sobre como você queria levar ele. Sobre como disse que eu tinha autorizado. Porque é o melhor para ela. Aquele cachorro tá velho, tá doente, só dá trabalho. Não é você quem decide isso. Alguém tem que decidir. Porque você não tá aqui, Rafael. Você não vê o dia a dia dela. Não vê como ela mal consegue cuidar dela mesma. Então, por que você não me ligou? Por que não me contou de verdade? Patrícia abriu a boca. Fechou. Porque você nunca tem tempo. Sempre tem reunião, sempre tem compromisso, sempre tem alguma coisa mais importante. Rafael apertou os punhos. Minha mãe nunca é menos importante. Patrícia desviou o olhar. Eu tentei cuidar, Rafael, do meu jeito. Talvez não tenha sido perfeito, mas eu tentei. Cuidar ou controlar? Ela virou o rosto de volta para ele. O quê? Você estava cuidando dela ou controlando a situação para eu não descobrir como as coisas realmente estavam?
Silêncio. Patrícia respirou fundo. Vai me culpar agora? Depois de tudo que eu fiz? Eu que vim aqui, eu que tentei organizar, eu que tentei facilitar para você. Facilitou para mim ou para você? Rafael, porque do jeito que eu tô vendo, você manteve minha mãe isolada, controlou o dinheiro que eu mandava, inventou uma cuidadora que não existe e ainda tentou levar o único companheiro que ela tem. Não foi assim. Então como foi? Patrícia ficou calada. Rafael respirou fundo, tentando se controlar. Eu vou ficar aqui esse fim de semana, vou arrumar a casa, vou levar minha mãe no médico, vou ver o que ela realmente precisa. E na segunda-feira a gente conversa sobre o resto. O resto? Ele não respondeu. Patrícia entendeu. Ela abriu a porta do carro, entrou e saiu sem olhar para trás. Rafael ficou parado no quintal, vendo o carro desaparecer. Depois voltou para dentro. Neuza estava na sala, no mesmo lugar. Max ao lado dela. Os dois olharam para Rafael quando ele entrou. Ela foi embora, mãe. Neuza assentiu. Rafael sentou ao lado dela de novo. Vou ficar aqui esse fim de semana. Vou arrumar as coisas. Segunda-feira a gente vai no médico, tá bom? Não precisa, meu filho. Precisa sim. Ele segurou a mão dela. E vou voltar mais. Não vou deixar a senhora sozinha de novo. Neuza apertou a mão do filho. Obrigada. Rafael olhou ao redor, para a casa que ele conhecia desde criança, a casa que o pai construiu, a casa onde ele cresceu. E percebeu que tinha deixado ela se destruir. Eu que peço desculpa, mãe, por não ter vindo antes, por ter confiado nas pessoas erradas, por ter deixado a senhora passar por isso. Neuza balançou a cabeça. Você está aqui agora, é o que importa. Rafael abraçou a mãe de novo. Max se espreguiçou no sofá, finalmente relaxado. E pela primeira vez em meses, Neuza sentiu que não estava sozinha. Rafael passou o resto do dia arrumando a casa. Lavou louça, passou o pano no chão, limpou a geladeira. Anotou tudo que precisava comprar. Consertou o trinco da janela, trocou a lâmpada que piscava, arrumou o varal dos fundos. Neuza tentou ajudar, mas ele não deixou. A senhora descansa, eu cuido disso. No final da tarde ele saiu para comprar comida. Voltou com sacolas cheias, encheu a geladeira, a despensa. Comprou ração nova para Max, comprou remédios que a mãe precisava. À noite, ele cozinhou. Fez arroz, feijão, bife, salada. Sentaram os três à mesa, ele, a mãe e Max deitado ao lado. Comeram em silêncio, mas era um silêncio diferente, era um silêncio confortável. Depois, Rafael lavou a louça e voltou para a sala. Neuza estava no sofá, vendo televisão. Max dormia ao lado dela. Ele sentou do outro lado. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Pode. Por que a senhora não me contou antes? Sobre a Patrícia, sobre Lourdes, sobre tudo. Neuza ficou em silêncio por um tempo. Depois respondeu. Porque eu tinha medo de te perder de vez. Rafael virou para ela. Como assim? Eu pensei... Se eu reclamar, se eu causar problema, ele vai parar de ligar, vai parar de mandar dinheiro, vai parar de lembrar de mim. Ela olhou para o filho. E eu preferia ter você longe do que não ter você de jeito nenhum. Rafael sentiu o peito apertar. Mãe, eu nunca ia te abandonar. Mas você estava longe, meu filho. E eu estava sozinha. E a Patrícia, ela fazia eu sentir que eu estava errada, que eu era peso, que eu atrapalhava sua vida. Você nunca atrapalhou. Mas eu achava que atrapalhava. Rafael segurou a mão da mãe. Desculpa, mãe, por ter deixado você achar isso. Neuza apertou a mão dele. Você está aqui agora. Eles ficaram assim, de mãos dadas, vendo televisão. Max roncava baixinho. E pela primeira vez em muito tempo, a casa parecia um lar de novo. No domingo de manhã, Rafael acordou cedo. Preparou o café da manhã. Pão na chapa, ovo mexido, suco de laranja.
Serviu a mãe na mesa. Depois deu comida para Max, que comeu devagar, mas comeu tudo. Vou levar ele no veterinário amanhã, Rafael disse. Agendar os exames, ver o que precisa. Não precisa gastar com isso, meu filho. Precisa sim. Ele faz parte da família. Neuza sorriu. Rafael também. No meio da manhã, o celular dele tocou. Era Patrícia. Ele olhou para a tela, pensou em não atender, mas atendeu. Alô? Rafael, precisamos conversar. Eu disse que a gente conversa segunda-feira. Eu sei, mas eu não consigo ficar assim. Eu preciso explicar. Rafael respirou fundo. Explica. Do outro lado da linha, Patrícia suspirou. Eu não fiz tudo certo. Eu sei. Mas eu nunca quis machucar sua mãe. Eu só quis facilitar as coisas. Para ela. Para você. Para mim. Mas você não facilitou. Você complicou. E machucou ela no processo. Eu sei. A voz de Patrícia estava diferente. Mais baixa. Mais frágil. E eu sinto muito. Rafael ficou calado. Eu não peço para você me perdoar agora. Mas eu peço que você me dê uma chance de consertar. De fazer diferente. Como? Deixa eu conversar com ela. Deixa eu pedir desculpa, de verdade. Rafael olhou para a mãe, que estava na sala vendo televisão com Max. Não sei se ela quer te ver. Eu entendo, mas pergunta, por favor. Rafael desligou. Caminhou até a sala. Mãe, a Patrícia quer vir aqui. Quer conversar com a senhora, pedir desculpa. Neuza olhou para o filho. E você acha que eu devo deixar? Não sei. É a senhora quem decide. Neuza ficou em silêncio. Max levantou a cabeça, olhando para ela. Ela suspirou. Deixa ela vir, mas você fica aqui comigo. Eu fico. Rafael mandou mensagem para Patrícia. 30 minutos depois, ela estava na porta. Patrícia entrou devagar, sem os óculos escuros, sem a postura rígida de sempre. Parecia menor, mais humana. Ela parou na sala, a 2 metros do sofá, onde Neuza estava sentada. Dona Neuza, eu vim pedir desculpa. Neuza não respondeu. Patrícia respirou fundo. Eu sei que eu fiz muita coisa errada. Eu sei que eu magoei a senhora. Eu sei que só pedir desculpa não vai consertar, mas eu preciso que a senhora saiba que eu nunca quis que chegasse nesse ponto. Mas chegou, Neuza disse, a voz firme. Chegou, e a culpa é minha. Patrícia abaixou a cabeça. Eu controle tudo porque eu achei que era o certo. Achei que estava ajudando, mas eu não estava. Eu estava só afastando o Rafael da senhora e afastando a senhora de tudo. Silêncio. Patrícia olhou para Max. E sobre o cachorro. Eu fui cruel. Eu sei. Eu disse coisas que não devia. Fiz ameaças que não tinha direito de fazer. E eu sinto muito por isso também. Max olhou para ela, mas não saiu do lugar. Patrícia virou para Neuza de novo. Eu não espero que a senhora me perdoe, mas eu preciso que a senhora saiba que eu vou fazer diferente, vou mudar, vou ser melhor. Neuza olhou para a nora. Para a mulher que, por meses, fez ela se sentir pequena, inútil, peso. E viu pela primeira vez arrependimento real. Eu aceito seu pedido de desculpa, Neuza disse, mas vai demorar para eu confiar de novo em você. Eu entendo. E o Max fica comigo. Sempre. Fica. Neuza assentiu. Patrícia olhou para Rafael. Ele não disse nada. Ela entendeu. Saiu da casa sem olhar para trás. Rafael fechou a porta e voltou para a sala. Sentou ao lado da mãe. A senhora fez certo, mãe. Fiz? Fez. Aceitou o pedido de desculpa, mas deixou claro os limites. Neuza olhou para o filho. E nós? A gente vai ficar bem? Rafael segurou a mão dela. A gente vai, eu prometo. E pela primeira vez, Neuza acreditou nessa promessa. Segunda-feira de manhã, Rafael levou a mãe ao médico. A consulta durou quase 2 horas. O médico pediu exames.
Sangue, pressão, coração. Avaliou o estado geral dela. Fez perguntas sobre alimentação, sono, rotina. Neuza respondeu tudo com sinceridade, pela primeira vez em meses. Quando saíram do consultório, Rafael tinha uma lista de remédios na mão e um nó na garganta. O doutor disse que a senhora está desnutrida, mãe. Eu sei. E a pressão está alta. Eu sei disso também. Rafael parou no meio do estacionamento. Por que a senhora nunca me contou? Neuza olhou para o filho. Porque eu achei que ia piorar as coisas. Como que ia piorar? Você já tem tanta preocupação, meu filho. Trabalho, negócios, a Patrícia. Eu não queria ser mais uma. Rafael balançou a cabeça. Mãe, a senhora nunca foi preocupação. A senhora sempre foi prioridade. Eu que esqueci disso. Eles entraram no carro em silêncio. No caminho de volta, Rafael parou na farmácia. Comprou todos os remédios. Comprou vitaminas, comprou suplementos. Quando chegaram em casa, Max estava na porta esperando. O rabo balançou quando viu Neuza. Oi, meu velho, ela disse, se abaixando com dificuldade para fazer carinho nele. Rafael ajudou a mãe a entrar. Organizou os remédios na mesa da cozinha. Explicou cada um. Horário, dosagem, para que servia. E eu vou ligar toda noite para lembrar a senhora, tá bom? Rafael, você não precisa... Preciso sim. Ele olhou nos olhos dela. E vou fazer mais que isso. Vou contratar uma cuidadora de verdade. Uma que a senhora escolha. Uma que venha aqui e ajude de verdade. Mas o dinheiro é meu. E eu decido onde gastar. E quero gastar com a senhora. Neuza sentiu os olhos arderem. Obrigada, meu filho. Rafael abraçou a mãe. Max se espreguiçou no chão da cozinha, finalmente tranquilo. À tarde, Rafael foi até o banco. Pediu para falar com o gerente. Explicou a situação. Pediu extrato detalhado da conta que ele usava para mandar dinheiro para a mãe. A conta que estava no nome de Patrícia. O gerente imprimiu os extratos dos últimos 6 meses. Rafael sentou ali mesmo, na mesa do gerente, e começou a ler. As primeiras linhas eram normais. Depósitos dele, saques pequenos, transferências para supermercado, farmácia. Mas depois, no 3º mês, as coisas mudaram. Transferências grandes, para conta que Rafael não reconhecia, valores altos, repetidos. Ele apontou para o gerente. Isso aqui, essas transferências, para onde foram? O gerente verificou. São transferências para uma conta pessoal. Não empresarial. De quem? Patrícia Mendes Albuquerque. Rafael sentiu o sangue gelar. Minha esposa? Sim, senhor. Ele olhou de novo para o extrato. Somou mentalmente os valores. Mais de 20 mil reais. E tem mais, meses. O gerente disse, apontando para outro bloco de valores. Aqui, saques em dinheiro, 5 mil, 3 mil, 2 mil, tudo no mesmo período. Rafael fechou os olhos. Respirou fundo. Quando abriu de novo, a raiva tinha dado lugar a algo pior. Decepção. Eu quero transferir essa conta, colocar no nome da minha mãe, tirar qualquer acesso da Patrícia. Posso fazer isso agora mesmo, senhor, mas vai precisar da assinatura da dona Neuza. Ela está em casa. Eu busco ela. Posso mandar alguém até lá, se preferir. Não, eu busco. Ela precisa ver isso. Rafael saiu do banco com os extratos na mão. Quando chegou em casa, Neuza estava na sala, assistindo televisão. Max dormia ao lado dela. Mãe, precisa vir comigo no banco. Agora? Agora! Neuza viu a expressão do filho. Levantou sem perguntar. No carro, Rafael entregou os extratos para ela. A senhora sabe ler isso? Neuza pegou os papéis, colocou os óculos de leitura. Passou os olhos pelas linhas. Parou. Isso aqui, essas transferências, é para conta pessoal da Patrícia. Mas por quê? Não sei, mas vou descobrir. Neuza continuou lendo. Quando terminou, devolveu os papéis para o filho. Eu sabia que ela controlava o dinheiro, mas eu não sabia que
que ela estava pegando. Também não sabia. O que você vai fazer? Rafael estacionou em frente ao banco. Primeiro vou tirar ela dessa conta. Colocar tudo no nome da senhora. Depois eu vou conversar com ela. Eles entraram no banco. O gerente já estava esperando. Em 15 minutos, tudo estava resolvido. Conta transferida. Cartão novo no nome de Neuza. Senha definida por ela mesma. A partir de agora, a senhora controla tudo, mãe. Ninguém mais. Neuza segurou o cartão novo na mão, ainda processando. E se eu não souber mexer? Eu ensino. E se precisar de ajuda, me liga. Mas não deixa mais ninguém controlar isso. Nunca mais. Ela assentiu. Rafael olhou para o gerente. E eu quero bloquear qualquer acesso da Patrícia a essa conta, para sempre. Já está bloqueado, senhor. Ótimo. Eles voltaram para o carro. No caminho de volta, Neuza ficou em silêncio, olhando para o cartão novo. Eu devia ter percebido, ela disse baixinho. Não é culpa da senhora, mas eu deixei ela fazer tudo. Eu deixei ela controlar. Rafael segurou a mão da mãe por cima do câmbio. A gente deixou, os dois, mas agora acabou. Quando chegaram em casa, o celular de Rafael tocou. Era Patrícia. Ele olhou para a tela, pensou em desligar, mas atendeu. Alô? Rafael, você foi no banco? Direto ao ponto. Fui. E tirou meu nome da conta. Tirei. Silêncio do outro lado. Depois... Você não confia mais em mim? Rafael quase riu, mas não tinha graça nenhuma. Confiança? Você pegou mais de 20 mil reais que eu mandei para minha mãe e transferiu para sua conta pessoal. E você quer falar de confiança? Rafael, eu posso explicar. Então explica. Pessoalmente. Não por telefone. Não, agora. Por telefone mesmo. Patrícia respirou fundo. Eu peguei emprestado. Emprestado? Isso, eu estava com uns problemas, precisava de dinheiro, e eu ia repor depois. Problemas? Que problemas? Dívida de cartão, coisas que eu comprei e não consegui pagar. Rafael sentiu a raiva subir. Você pegou o dinheiro que era para cuidar da minha mãe para pagar dívida de cartão? Eu ia devolver. Quando? Silêncio. Quando, Patrícia? Eu não sei. Mas eu ia devolver. Rafael apertou o telefone na mão. Você mentiu para mim, você roubou da minha mãe. Você inventou uma cuidadora que não existe. Você ameaçou levar o cachorro dela. E agora você quer que eu acredite que ia devolver? Rafael... Chega. A voz dele saiu firme, controlada. Eu vou te mandar uma mensagem com o nome do meu advogado. Você vai combinar com ele para devolver cada centavo que pegou. E depois a gente vê o resto. O resto? Ele desligou. Neuza estava na porta da cozinha, ouvindo tudo. Você vai se separar dela? Rafael olhou para a mãe. Não sei ainda, mas não posso ficar com alguém que faz isso. Não posso. Neuza se aproximou, segurou o braço do filho. Eu não quero ser motivo de separação, meu filho. A senhora não é, ela é. Pelas escolhas que ela fez. Mas, mãe, eu preciso fazer o que é certo. E o certo agora é proteger a senhora. E me proteger também. Neuza abraçou o filho. Max veio junto, encostando o corpo nos dois. E os três ficaram ali, no meio da sala, tentando se recompor. Naquela noite, Rafael não conseguiu dormir. Ficou deitado no sofá da sala, olhando para o teto, pensando em tudo. Em como tinha sido cego, em como tinha confiado sem questionar, em como tinha deixado a mãe sofrer enquanto achava que estava tudo sob controle. Às 2h, Neuza apareceu na porta do corredor. Você não está dormindo? Não consigo. Ela se sentou na poltrona ao lado do sofá. Eu também não. Max apareceu atrás dela, bocejando. Deitou no tapete entre os dois. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Pode. A senhora me perdoa por ter deixado tudo chegar nesse ponto? Neuza olhou para o filho. Não tem nada para perdoar, Rafael. Tem sim.
Eu te abandonei. Eu confiei na pessoa errada. Eu deixei você sozinha. Mas você voltou. Voltei tarde demais. Não voltou. Ela se inclinou para frente, segurou a mão dele. Você voltou no momento certo. Porque se tivesse demorado mais, talvez fosse tarde de verdade. Mas você chegou. E isso é o que importa. Rafael apertou a mão da mãe. Eu não vou te deixar sozinha de novo. Eu sei. E vou fazer as coisas diferentes. Vou vir aqui toda semana. Vou trazer alguém para ajudar de verdade. Vou cuidar da senhora como eu devia ter cuidado desde o começo. Neuza sorriu. Tá bom, meu filho. Tá bom. Eles ficaram ali, de mãos dadas, até o sol começar a nascer. Max roncava baixinho no tapete. E a casa, pela primeira vez em meses, parecia em paz. Terça-feira de manhã, Rafael começou as entrevistas. Colocou o anúncio online procurando cuidadora. Recebeu 12 respostas. Agendou entrevistas com 6. A primeira candidata chegou às 9. Era uma mulher de 50 anos, séria demais, que olhou para casa como se estivesse avaliando o trabalho que daria. Rafael agradeceu e disse que ia pensar. A segunda era jovem demais, 22 anos. Nunca tinha cuidado de idoso. Só queria o emprego porque pagava bem. Rafael agradeceu de novo. A terceira, quarta e quinta também não serviram. Ou eram muito distantes ou muito invasivas, ou simplesmente não combinavam com Neuza. A sexta candidata chegou às 3 da tarde. Seu nome era Dona Cleide, 65 anos. Aposentada. Tinha cuidado da própria mãe até ela falecer, 2 anos atrás. Agora procurava algo para ocupar o tempo e ajudar alguém que precisasse. Rafael conversou com ela por meia hora. Depois chamou Neuza. Mãe, essa é a Dona Cleide. Queria que a senhora conversasse com ela. Neuza sentou na sala. Dona Cleide se apresentou. Explicou a experiência. Falou sobre a rotina que costumava ter com a própria mãe. Perguntou sobre as necessidades de Neuza e pela primeira vez Neuza se sentiu confortável. A senhora gosta de cachorro? Neuza perguntou. Dona Cleide sorriu. Gosto sim. Tenho 2 em casa. Max, que estava deitado no canto, levantou as orelhas. Esse aqui é o Max, Neuza disse. Ele mora comigo e não vai para lugar nenhum. Claro que não, ele faz parte da família. Neuza olhou para o filho. Rafael entendeu. A senhora está contratada, Dona Cleide. Quando pode começar? Amanhã mesmo, se precisar. Precisa. Eles acertaram os detalhes. Horário, salário, dias da semana. Quando Dona Cleide saiu, Neuza virou para o filho. Ela é boa. É, eu também achei. Obrigada, meu filho. Rafael abraçou a mãe. De nada, mãe, de nada. Quarta-feira de manhã, Dona Cleide chegou às 8 em ponto. Trazia uma sacola com pães frescos, frutas e um pote de doce caseiro. Bom dia, Dona Neuza. Trouxe um agrado. Neuza sorriu. Max cheirou Dona Cleide, aceitou o carinho e voltou para o seu lugar no sofá. Rafael observou a interação. Viu como Dona Cleide era respeitosa, mas firme, como ajudava sem ser invasiva, como conversava com a mãe como pessoa, não como paciente. Às 10 da manhã, ele precisou voltar para São Paulo. Mãe, eu preciso ir, mas volto no fim de semana. Tá bom, meu filho. E qualquer coisa mesmo você me liga. Eu ligo. Ele abraçou a mãe, fez carinho em Max, agradeceu Dona Cleide e saiu. No carro, antes de ligar o motor, ele olhou para casa pelo retrovisor. Viu a mãe na janela, acenando. Viu Max ao lado dela. Viu Dona Cleide arrumando as cortinas da sala. E pela primeira vez em meses, Rafael sentiu que tinha feito a coisa certa. No caminho para São Paulo, o celular tocou. Era a Patrícia. Ele pensou em não atender, mas atendeu. Alô, Rafael, você tá voltando para casa? Tô. Posso te encontrar lá? A gente precisa conversar. Já conversamos.
Não de verdade, por favor, me dá uma chance de explicar tudo. Pessoalmente. Rafael suspirou. Tá bom, mas não prometo nada. Eu sei. Obrigada. Ele desligou. 3 horas depois, estava em casa. Apartamento vazio, silencioso. Patrícia chegou meia hora depois. Ela entrou devagar, sem a postura de sempre. Parecia menor. Cansada, sentaram na sala. Fala, Rafael disse. Patrícia respirou fundo. Eu estraguei tudo, eu sei. E não tem desculpa para o que eu fiz. Rafael não respondeu. Mas eu preciso que você entenda o porquê. Não para justificar. Só para você entender. Então, explica. Patrícia olhou para as próprias mãos. Eu me senti invisível, Rafael. Você estava sempre trabalhando, sempre ocupado, sempre sem tempo. E eu fui enchendo o carrinho de compras online. Fui comprando coisas que eu não precisava. Porque fazia eu me sentir melhor, menos sozinha. Então você gastou o dinheiro da minha mãe? Eu peguei emprestado. Eu ia devolver. Eu juro que ia. Mas não devolveu. Porque a dívida foi crescendo e eu fui pegando mais e mais, até que eu perdi o controle. Silêncio. E sobre o cachorro? Sobre ameaçar ela? Sobre tudo que você fez? Patrícia fechou os olhos. Eu queria que tudo fosse mais simples. Eu achei que se eu resolvesse os problemas, você não precisaria se preocupar. Não precisaria voltar lá. Não precisaria me deixar de lado. Rafael balançou a cabeça. Mas você não resolveu. Você criou problemas maiores e machucou minha mãe no processo. Eu sei. E eu sinto muito, de verdade. Rafael se levantou, caminhou até a janela, olhou para a cidade lá fora. Eu não sei se dá para consertar isso, Patrícia. Eu sei que vai ser difícil, mas eu quero tentar, se você me deixar. Ele virou para ela. Você vai devolver cada centavo que pegou. Vou. Vai começar terapia. Para entender por que você fez isso. Vou. E vai pedir desculpa para minha mãe. De verdade. Não só da boca para fora. Já pedi, mas vou pedir de novo. Quantas vezes precisar? Rafael ficou em silêncio. E sobre a gente? Patrícia perguntou, a voz tremendo. Não sei ainda. Preciso de tempo para pensar. Patrícia assentiu. Eu vou pro apartamento da minha mãe por uns dias. Te dou espaço. Tá bom. Ela se levantou, pegou a bolsa. Na porta, virou para ele. Rafael, eu sei que eu não mereço, mas obrigada por não desistir de mim ainda. Ele não respondeu. Ela saiu. Rafael ficou ali, sozinho no apartamento vazio, tentando decidir o que fazer. 2 semanas depois, Rafael voltou para a casa da mãe. Desta vez, não era visita surpresa. Tinha avisado, tinha combinado, tinha planejado ficar o fim de semana inteiro. Quando chegou, Dona Cleide abriu a porta. Bom dia, Dr. Rafael. Bom dia, Dona Cleide. Como tá tudo por aqui? Tudo bem. Sua mãe tá na varanda dos fundos, tomando sol com o Max. Rafael entrou. A casa estava diferente, limpa, mas não só isso, tinha cheiro de comida fresca. As janelas estavam abertas, tinha flores na mesa da sala, parecia viva de novo. Ele caminhou até os fundos. Neuza estava sentada numa cadeira de praia, o rosto para o sol, os olhos fechados. Max, deitado aos pés dela, também aproveitando o calor. Rafael parou e só observou por um momento. A mãe tinha engordado um pouco. O rosto não estava mais tão cavado. O cabelo estava penteado, limpo. Ela usava roupa nova, que ele tinha comprado 2 semanas atrás. Bom dia, mãe. Neuza abriu os olhos e sorriu. Rafael, você chegou. Ele se abaixou e a abraçou. Max levantou, esticou o corpo inteiro e veio fazer festa. Rafael coçou atrás da orelha dele. Ele tá melhor, Neuza disse. A Dona Cleide leva ele para caminhar todo dia. E o veterinário disse que ele tá ganhando peso. Que bom. Rafael sentou numa cadeira ao lado da mãe. E a senhora, como tá se sentindo? Bem, muito bem. Os remédios estão ajudando. Eu tô comendo direito.
dormindo melhor. E a dona Cleide, ela é uma bênção, meu filho. Eu vi. A casa tá linda. Ela cuida de tudo, mas sem me fazer sentir inútil, sabe? Ela pede minha opinião, me ensina coisa nova, me deixa ajudar quando eu quero. Rafael sorriu. Então deu certo. Deu sim. Obrigada, meu filho. Eles ficaram ali, em silêncio confortável, aproveitando o sol. Depois de um tempo, Neuza virou para ele. E você? Como você tá? Rafael suspirou. Confuso. Sobre a Patrícia? Sobre tudo. Neuza esperou. Rafael juntou as mãos, olhou para o chão. Ela devolveu o dinheiro, todo, e começou terapia. Tá fazendo tudo o que eu pedi. Mas eu não sei se dá para confiar de novo. Não sei se dá para voltar a ser como era. Talvez não precise ser como era. Rafael olhou para a mãe. Como assim? Talvez vocês precisem construir algo novo. Diferente. Baseado no que vocês são hoje, não no que eram antes. Mas como faz isso depois de tudo que aconteceu? Com tempo e com verdade. Neuza segurou a mão do filho. Mas só se você quiser. Porque se não quiser, tudo bem também. Você tem direito de escolher. Rafael assentiu. Eu ainda não sei o que eu quero. Então não decide ainda. Dá tempo para você, para ela. E vê o que acontece. Ele apertou a mão da mãe. Quando a senhora ficou tão sábia? Neuza sorriu. Sempre fui. Você só não estava prestando atenção. Rafael riu. Pela primeira vez em semanas, riu de verdade. Naquela tarde, Rafael levou Neuza e Max para passear. Foram até a praça do centro da cidade. A mesma praça onde ele brincava quando era criança. Onde o pai levava ele para andar de bicicleta. Onde a família fazia piquenique nos domingos. Eles sentaram num banco. Max explorou ao redor, cheirando tudo, o rabo balançando. Faz tempo que eu não vinha aqui, Neuza disse. Por quê? Porque eu não conseguia sair sozinha e a Patrícia nunca ofereceu para me trazer. Rafael sentiu a pontada de culpa. Desculpa, mãe. Para com isso. Você já pediu desculpa 1000 vezes e eu já aceitei 1000 vezes. Ela virou para ele. Agora a gente segue em frente. Como? Fazendo diferente, como a gente está fazendo agora. Ela apontou para Max, que tinha encontrado outro cachorro e estava cheirando ele, curioso. Olha ele, feliz, vivo, porque a gente mudou as coisas. Porque você voltou, porque eu tô sendo cuidada de verdade. Rafael olhou para o cachorro, para o rabo balançando, para as orelhas em pé, para os olhos brilhando. Não era mais o mesmo Max de 2 semanas atrás. Magro, triste, assustado. Era um cachorro novo, ou melhor, era o cachorro velho de volta. A senhora tem razão. Eu sempre tenho. Neuza sorriu. Vocês homens só demoram para perceber. Rafael riu de novo. Eles ficaram na praça até o sol começar a se pôr. Depois, voltaram para casa. À noite, depois do jantar, Rafael recebeu uma mensagem. Era de Patrícia. Pode conversar? Ele olhou para o celular. Pensou em ignorar, mas respondeu. Pode. Liga daqui a pouco. Ele se despediu da mãe, foi para o quarto de hóspedes, fechou a porta. 10 minutos depois, o celular tocou. Alô? Oi, Rafael. Obrigada por atender. O que você quer falar? Patrícia respirou fundo do outro lado. Eu só queria saber como você tá. E como tá sua mãe. Ela tá bem. Melhor do que estava há muito tempo. E que bom. Eu fico feliz de saber. Silêncio. E você? Patrícia perguntou. Como você tá? Confuso. Sobre nós? Sobre tudo. Patrícia ficou quieta por um momento. Eu entendo. E eu não quero te pressionar. Só quero que você saiba que eu tô tentando de verdade. Tô fazendo terapia, tô enfrentando as coisas que eu vinha fugindo. E tô aprendendo sobre mim. Sobre os erros que eu cometi. E o que você aprendeu até agora? Que eu estava tentando preencher um vazio com coisas.
E que eu empurrei você para longe sem perceber. E que quando eu percebi, eu já tinha feito tudo errado. Rafael encostou na parede. E agora? Agora eu tô tentando preencher o vazio de outro jeito, com autoconhecimento, com mudança real. Não só para te reconquistar, mas para ser uma pessoa melhor, para mim mesma. Tá sendo difícil? Muito, mas tá sendo necessário. Silêncio de novo. Rafael, eu não vou te pedir para voltar. Não vou te pedir para me perdoar já. Eu só quero que você saiba que, independente do que você decidir, eu vou continuar mudando, porque eu preciso e porque eu quero. Rafael fechou os olhos. Obrigado por me dizer isso. De nada. E cuida da sua mãe. Ela merece. Eu vou. Tchau, Rafael. Tchau. Ele desligou. Ficou ali, sentado na cama, processando a conversa. Não tinha raiva, nem mágoa. Só cansaço e confusão. Mas pela primeira vez, também tinha esperança. Esperança de que as coisas poderiam ser diferentes. Se ele quisesse, se ela realmente mudasse, se os dois conseguissem construir algo novo. No domingo de manhã, Rafael precisou voltar para São Paulo. Desta vez, a despedida foi diferente. Sem tristeza, sem culpa, só com a promessa de voltar logo. Semana que vem eu volto, mãe. Não precisa vir toda semana, meu filho. Eu sei que você trabalha. Eu quero vir. E vou conseguir organizar as coisas para isso. Neuza abraçou o filho. Eu te amo, Rafael. Eu também te amo, mãe. Muito. Max veio se despedir também, colocando as patas da frente no joelho de Rafael. Tchau, velho. Cuida da minha mãe aí. Max balançou o rabo. Rafael entrou no carro e saiu. No retrovisor, viu a mãe e Max acenando. Dona Cleide ao lado deles, sorrindo. E pela primeira vez em muito tempo, Rafael sentiu paz. 3 meses depois. Rafael tinha organizado a vida de outro jeito. Trabalhava de casa 2 vezes por semana. Ia para a casa da mãe todo fim de semana. Ligava para ela todo dia. Não para cobrar se ela tinha tomado remédio, mas só para conversar mesmo, para saber como tinha sido o dia, para ouvir sobre Max, para ouvir sobre Dona Cleide, para ouvir sobre a vida. Neuza tinha ganhado peso. Voltou a sorrir com frequência, voltou a cuidar das plantas do quintal, voltou a cozinhar quando tinha vontade, voltou a ser ela mesma. Max tinha engordado também. O pelo brilhava de novo. Os olhos estavam vivos. Ele corria pelo quintal, brincava com Dona Cleide, dormia tranquilo ao lado de Neuza toda noite. E Rafael tinha aprendido o que realmente importava. Não era o dinheiro que ele mandava. Não era a casa que ele tinha construído em São Paulo. Não era o trabalho que consumia seu tempo. Era a presença, era o cuidado real. Era estar ali, não só existir de longe. Numa quinta-feira à tarde, Rafael estava em casa quando o interfone tocou. Era Patrícia. Eles não tinham se visto pessoalmente desde que ela saiu do apartamento, 3 meses atrás. Só tinham conversado por mensagem, quando era necessário. Ele abriu a porta. Ela estava diferente, mais leve. O cabelo era outro. A roupa era mais simples. Os olhos tinham uma clareza que ele não via há muito tempo. Oi. Oi. Eles ficaram ali, parados na porta, sem saber bem o que fazer. Pode entrar? Rafael perguntou. Posso. Ela entrou. Sentaram na sala. Como você tá? Ele perguntou. Bem. Melhor. A terapia está ajudando muito. Eu estou entendendo tantas coisas sobre mim. Ela sorriu, um sorriso genuíno. E você? Também estou bem. Minha mãe está ótima. Max também. As coisas estão estáveis. Que bom. Eu fico feliz de ouvir isso. Silêncio. Rafael, eu vim aqui porque eu acho que a gente precisa tomar uma decisão. Ele olhou para ela. Sobre nós? Sobre nós. Patrícia juntou as mãos. Respirou fundo. Eu sei que eu estraguei tudo.
E eu sei que pode não ter conserto. Mas eu preciso saber, você ainda quer tentar? Ou... Ou é melhor a gente seguir caminhos separados? Rafael ficou em silêncio. Olhou para a esposa, para a mulher que ele tinha amado, que tinha casado, que tinha dividido sonhos, e viu que ela tinha mudado, de verdade. Mas também viu que ele tinha mudado e que talvez eles não fossem mais as mesmas pessoas. Eu não sei se dá para voltar a ser o que a gente era, ele disse honesto. Eu também não sei. Mas talvez a gente possa ser outra coisa. Algo diferente, construído do zero. Com verdade, com transparência, com presença. Patrícia olhou para ele, os olhos brilhando. Você quer tentar? Rafael pensou. Pesou, refletiu e respondeu. Quero, mas devagar. Um passo de cada vez, sem pressa, sem expectativa de que vai ser perfeito. Tá bom. Ela sorriu aliviada. Eu aceito. Eles ficaram ali, conversando. Não sobre o passado, sobre o presente, sobre o que cada um tinha aprendido, sobre o que cada um queria dali para frente. E pela primeira vez em meses, Rafael sentiu que talvez, só talvez, eles pudessem reconstruir algo. Diferente, mas real. 6 meses depois. Rafael e Patrícia tinham voltado a morar juntos, mas as coisas eram diferentes. Ele trabalhava menos, ela também. Eles conversavam mais, iam juntos para a casa da mãe de Rafael todo fim de semana. Patrícia tinha pedido desculpa para Neuza de novo, dessa vez com ações, não só palavras. Tinha ajudado a reformar o quarto dela, tinha comprado ração premium para o Max, tinha levado Dona Cleide para almoçar, agradecendo pelo cuidado, e aos poucos a confiança foi voltando. Não igual, mas real. Num sábado de sol, todos estavam na casa de Neuza. Rafael, Patrícia, Neuza, Dona Cleide e, claro, Max. Eles fizeram churrasco no quintal. Conversaram, riram, comeram. Max corria atrás de uma bola que Rafael jogava. Patrícia ajudava Dona Cleide na cozinha. Neuza observava tudo da varanda, o coração cheio. No final da tarde, quando o sol começou a se pôr, Rafael sentou ao lado da mãe. Feliz, mãe? Muito. Ela olhou ao redor, para o quintal cheio de gente, para o cachorro brincando, para o filho ao lado. Muito mesmo. Eu também. Neuza segurou a mão do filho. Obrigada por voltar, meu filho. Rafael apertou a mão dela. Obrigado por esperar. Max veio correndo, deitou aos pés dos dois, cansado, mas feliz. E ali, naquele quintal simples, com gente que se importava de verdade, Rafael entendeu o que era estar em casa. Não era sobre paredes, não era sobre endereço, não era sobre lugar, era sobre presença, era sobre cuidado, era sobre estar ali, de verdade, para os que a gente ama. Essa história termina aqui, mas a reflexão continua com você. Quantas vezes a gente coloca a vida profissional, os compromissos, a correria, na frente de quem realmente importa? Não estou falando de julgar ninguém. Estou falando de acordar antes que seja tarde demais. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa aqui nos comentários. E se você conhece alguém que precisa ver isso, compartilha. Às vezes, uma história como essa pode mudar a atitude de alguém a tempo. Porque no final, o que fica não é o que a gente conquistou, é quem a gente cuidou, é para quem a gente voltou, é com quem a gente esteve presente. E isso não tem preço.